certeza já ouviu falar no yoga. É uma prática que está se tornando bem popular aqui no Brasil e que tem origem na Índia. A origem da sua palavra vem do sânscrito, que significa juntar, unir. Então nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais sobre o universo do yoga e quem vai apresentar ele para nós é o professor Dan Nunes, que está aqui conosco. Dan, seja bem-vindo ao Papo de Psique. Muito obrigado. Dan, primeira pergunta. A yoga ou o yoga? O yoga. Por quê? Porque a terminação A no sânscrito é uma terminação masculina. Terminação feminina é I. Então, Shiva, masculino. Kali, feminino. Yoga, masculino. É uma palavra masculina, então. O yoga. Bom, Dan, o que é o yoga? O que está fazendo com que essa prática se torne tão procurada pelas pessoas? O yoga, ela é uma cultura. As pessoas praticam diariamente o yoga na Índia. E os benefícios são vários. As pessoas procuram justamente por causa do benefício. Benefício físico, ela vai ter tônus muscular, ela vai ficar mais bonita, ela vai ficar definida, ela vai ter saúde, ela vai regular as glândulas, os hormônios. Muitos começam a fazer yoga e param de tomar vários remédios porque o corpo passa a suprir. Ela vai ter a mente mais relaxada, ela vai ficar desestressada, ela vai conseguir viver melhor, ela vai ter qualidade de vida. Que é o que todo mundo está buscando hoje, né? Exatamente. Então as pessoas vão por causa do efeito e quando elas começam a fazer, elas se encantam e passam a praticar para o resto da vida. Mas na prática, o que é a yoga? Como é essa aula? Ela é composta do quê? Ela é composta de exercícios, tem meditação? O que é que a pessoa pode encontrar numa aula de yoga? A aula de yoga mais antiga, ela é dividida em 4 partes. A parte de exercícios, que a gente chama de Hatha Yoga, são exercícios corporais que exigem a atenção dentro do corpo. Então, o corpo e a mente vão estar atentos. A segunda parte, a gente faz o Laya Yoga, que é um relaxamento. Então, nesse relaxamento, você se livra de fibromialgia, de problemas psicossomáticos, você vai melhorando desses tipos de doença. Na terceira parte, a gente pratica o mantra. O mantra, ele estimula a glândula hipófise, que é a glândula mestra, né? O hormônio dela regula todas as outras glândulas para poder liberarem os hormônios corretamente. E a quinta parte é a meditação que a gente chama de Raja Yoga. No caso, Raja Yoga é a meditação. Você entra no estado profundo de mente, que se fosse relacionar ao sono, seria relacionado ao sono REM, mas de uma maneira prolongada. É uma maneira consciente de você entrar nesse estado de sono, digamos assim. Isso, de um sono profundo, regenerador. Tudo isso numa aula só? Tudo isso numa aula só. Agora, muita gente fica preocupado com os desafios que a aula da yoga traz. A gente percebe que a aula ela tem vários movimentos e que cada movimento tem um nome. Algumas delas, ou algumas dessas posições, têm relação com animais. Por que isso? O homem, ele gosta muito de observar. E ele observou que os animais, eles passam 90% da vida saudáveis e adoecem no final da vida. E o homem adoece várias vezes durante a vida. Por quê? É verdade. E aí eles começaram a imitar os animais e a saúde do homem começou a se prolongar. E aí, cada postura que eles fazem é imitando os animais, imitando as árvores, imitando a própria natureza. E aí eles perceberam que quando ele faz o som do sol, ele se sente mais viril. Quando ele faz o movimento dos animais, ele se sente forte como os animais. E assim surgiu as posturas de yoga. E que efeito prático isso tem, por exemplo, no corpo, quando nós estamos fazendo um exercício como esse? Pronto. Tem uma postura no yoga que a gente chama de postura do golfinho. Se você permanecer durante pelo menos 1 minuto, de cara não dá para chegar a 1 minuto. Uns 10 segundos, mas você vai aumentando. Você consegue o efeito que muita gente quer, que é a barriga definida. Então,
O yoga, ele permite que você tenha o tônus através da isometria. Você vai ficar por tempo prolongado na postura, enquanto você está, toda a sua musculatura está sendo trabalhada, toda a sua parte energética está sendo trabalhada e a sua atenção está sendo trabalhada também. E consecutivamente, quando você começa a trabalhar tudo isso, você volta a ter equilíbrio. Equilíbrio e saúde. Que é uma coisa que a gente não está tendo muito hoje na sociedade atual, né? É verdade. O estresse parece mais que a gente está vivendo dentro de uma guerra, né? Então, eu trago exercícios que possam estimular essa questão de você voltar para si, alinhar pensamento, sentimento e ação. Porque se você fica no futuro, você não vive. Se você fica no passado, você também não vive. É como se você vivesse no automático, daqui a pouco você perde o controle da sua vida, porque você não está atento no momento presente. Quando você faz a postura, você é obrigado a ficar no momento presente. E isso vai trabalhando a mente para que você possa, digamos, divagar menos. Isso. Exatamente isso. Quanto mais atenção no momento presente, mais controle você vai ter da sua própria vida. Tem uma idade, Dan, para que se possa praticar yoga, ou ela é recomendada para qualquer idade? A partir dos 3 meses de gravidez. Depois que a gestação chega aos 3 meses, a mãe já pode começar a fazer com a criança. Depois de nascida, ela pode fazer até o último dia de vida dela. Inclusive, as pessoas que praticam yoga a vida toda, há quem diga que eles largam o corpo por vontade, não por doença. Qual o benefício para a grávida, por exemplo, da prática da yoga durante a gestação? Quando ela pratica yoga na gestação, ela não sente dores, ela não tem retenção de líquidos, ela fica menos agitada. Aquela questão dos hormônios deixarem a mulher agitada, uma mulher que pratica yoga durante a gravidez, ela não sente isso. Que interessante. Que ajuda a regular, ajuda a acalmar, e principalmente pelos exercícios de respiração, né? Porque cada movimento, ele está atrelado não só a uma postura física, mas ele também está atrelado a um exercício de respiração. Isso. Esses exercícios de respiração nós chamamos de pranayama. Então, cada exercício de respiração, ele foi estudado para saber qual é o efeito na mente e nas emoções. Ou seja, uma respiração lenta acalma a mente e a emoção. Uma respiração rápida agita a mente e as emoções. Se eu respiro pela narina esquerda, eu ativo a minha mente. Se eu respiro pela narina direita, eu ativo o meu corpo. Dan, nós poderíamos dizer, pelo conhecimento que você está trazendo aqui agora, a gente poderia dizer que o nosso adoecimento ele está diretamente ligado à forma como a gente pensa e a forma como a gente sente no nosso dia a dia? Eu poderia dizer que é você ter um corpo e não saber usar. Quando você não sabe usar o seu corpo corretamente, você perde o equilíbrio. Eu poderia dizer que a saúde é o equilíbrio das funções do corpo, da mente e da emoção. Quando você perde esse equilíbrio, você perde a saúde. E com o yoga, você vai aprender que você pode controlar suas emoções. Você não precisa ser refém das emoções nem dos pensamentos. Então, você aprende com a respiração a controlar a sua emoção. Você aprende que seu pensamento provoca a emoção. Você não precisa ser refém da sua emoção. Certo. Né? A sua emoção, ela existe porque você está pensando. Se você pensa, a emoção existe. Se você muda o pensamento, a emoção muda. Muita gente pergunta quando nós falamos sobre isso. É bem interessante que recentemente eu estava conversando com um grupo de amigos justamente sobre isso, sobre essa questão da relação entre os sentimentos que nós geramos ao longo do dia e o adoecimento. E uma das coisas que as pessoas sempre colocam é a dificuldade de conter a raiva. Por que é tão difícil de conter a raiva? Não é. Através do yoga, a gente aprende que nas mãos da gente a gente tem meios para controlar isso. A raiva é uma emoção e nós temos na mão um dedo que ele consegue controlar a raiva. A gente chama isso de Yoga Mudra. Quando a gente segura esse dedo,
Que é o dedo médio. O dedo médio, só basta você aqui, segurar. O do meio. Isso. Durante 1 minuto. Segura onde? Em que parte? Primeira falange, segunda falange, você desliza o dedo, coloca na primeira falange o dedo polegar. Essa que fica bem juntinho aqui da palma da mão, gente. Isso. E você envolve todo o dedo, como se estivesse segurando um pássaro. Você coloca o polegar lá e fecha. Isso. Certo. Só o fato de você segurar, sua raiva vai embora. Já. Olha aí, gente. Dica. Hashtag atenção. Papo de psique dá dica. Vamos repetir essa parte. Bora. É bem prático. Coloca o dedo polegar na primeira falange do dedo médio e envolve o dedo com os outros dedos. Então isso elimina a raiva completamente e em 1 minuto. Só basta isso. Então nós podemos, com as mãos, controlar 5 emoções rapidamente. Preocupação, medo, raiva, tristeza e arrogância. Só basta a gente segurar qualquer um desses dedos por apenas 1 minuto, 5 minutos e nós vamos ter o controle dessas emoções. São técnicas tão simples que eu acho que até quem está nos assistindo deve estar dizendo, isso não funciona. Realmente. Nosso corpo e toda a natureza funciona através da simplicidade. A chuva ela cai para baixo. A água vem montanha abaixo. Toda a natureza ela funciona pelo lado mais simples. A gente que pensa que tem que ser complicado, mas é o contrário. A simplicidade é que faz a coisa acontecer. A gente percebe hoje muitos problemas, por exemplo, depressão, colesterol alto, hipertensão, que mais? Síndrome de pânico, dores. Pessoas com muitas dores, lombar, costas, pescoço, e que vai a médico e não consegue resolver. Esses são problemas que podem ser ajudados, tratados ou, quem sabe, até curados através de uma prática de yoga. Eu sou um exemplo vivo disso. Que ótimo. Eu comecei a fazer yoga por causa de dores no corpo. Eu sentia muita dor na minha lombar. E eu passava 5 dias de cama. Nossa! Levei 2 anos para poder fazer a primeira postura, só recebendo massagem, até ter condições de fazer a primeira postura de yoga. Quando eu comecei a fazer yoga, que vi que meu corpo foi se reabilitando, com mais ou menos 17 anos, eu já estava fazendo um grupo de postura, mas não era um grupo grande, eram mais ou menos 6 posturas. Então, meu corpo foi se reabilitando e hoje em dia eu faço posturas incríveis. Não tem quem diga que algum dia eu sofri de coluna. E para quem quer começar na yoga hoje, qual é a recomendação que você passa? O que é que você poderia recomendar para a pessoa? Eu recomendo... tem uma técnica chinesa chamada Lian Gong, ou as pessoas também conhecem como Qigong. Como aqui no Ocidente as pessoas não têm o hábito de se exercitar, com a prática de Qigong ela vai fortalecer o corpo até chegar no yoga. No caso, eu levei 2 anos para chegar às primeiras posturas. Com essas técnicas você avança. Com 1 mês de prática de Lian Gong, você já pode fazer as posturas de yoga. E aí, cada vez que você vai fazendo, você vai perceber que sua saúde fica melhor. Você vai se pegar fazendo coisas que você nunca imaginou fazer. Aqueles contorcionismos, todos aquilo, gente, eu ainda não estou nesse nível. Não tem limite de idade. Já recebi alunos que começaram com 61 anos e hoje em dia são praticantes de Kung Fu. Porque ele não andava direito, não conseguia vestir a própria roupa, o corpo dele se reabilitou e hoje em dia ele é um praticante de Kung Fu. Tenho vários exemplos de alunos que se reabilitaram. A saúde deles voltou depois da prática de yoga, uma prática regular. Que coisa boa. Dan Nunes, obrigada pela tua presença conosco aqui no Papo de Psique e espero que a gente se encontre em breve. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Namastê. Obrigada a você que esteve aí conosco e olha, tá esperando o quê para começar a se movimentar e ter uma vida mais saudável? Que tal experimentar o yoga? Fica aí o convite do Papo de Psique para você. Até o nosso próximo encontro.